Copos plásticos descartáveis, um produto muito prático e muito utilizado. Mas são de fato seguros para o consumo de bebidas como café, água e refrigerantes? E mais, são ambientalmente corretos? Quer saber um pouco mais sobre isso? Fica comigo até o final desse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um vídeo na série Plástico para Todos, com informação que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E hoje vou falar um pouco a respeito dos copos plásticos descartáveis e se eles são seguros para o consumo de bebidas e ambientalmente corretos. Então, se você quiser saber um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Antes, porém, alguns recados e o primeiro deles é muito importante. Já estão abertas as inscrições para a terceira turma do curso MCI, Moldagem Científica por Injeção, ou Método Científico de Injeção, ministrado pelos meus amigos Gilberto e Wilson, lá do The Plastic Channel, da Escola do Plástico, e tem link exclusivo para você que é inscrito aqui do canal, que me segue nas redes sociais, tá aqui na descrição desse vídeo e você tem que garantir a sua vaga agora, porque as vagas são limitadíssimas, começa na primeira semana de março, já com a primeira aula, e se você não garantir a sua vaga agora, você corre o risco de ficar de fora desse super curso, tá? Então, corre lá, clica no link que está aqui na descrição e garante a sua vaga. Curso MCI, do pessoal do The Plastic Channel. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrita aqui no canal, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para passar a receber notificações sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for lançado. E também já deixa a sua curtida, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que possa se interessar pelo tema de polímeros, e esse particularmente com toda a sociedade, porque é uma informação muito importante e que a gente precisa atingir o maior número possível de pessoas. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. E se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer vê-los anunciados aqui no meu canal, entre em contato comigo e com a minha equipe, o link está na descrição desse vídeo, que a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Entrando no nosso conteúdo, como sempre, tem um PDF que está na tela agora e você vai poder baixar esse material, o link está na descrição desse vídeo também. Vamos falar a respeito dos copos plásticos, se eles são seguros e trazer aí uma desmistificação de informações que a gente recebe rotineiramente na internet. Hoje a internet é uma grande fonte de informações, vide o meu canal, vários outros canais com conteúdo muito bom a respeito de plásticos, muitos deles são meus amigos e estão aqui na descrição com os links para você conhecer, mas tem muita informação que vem da internet que também precisa de um pouco mais de lapidação. E o grande problema com os copinhos plásticos é exatamente esse. As informações que a gente recebe na internet, nas redes sociais, normalmente não trazem toda a informação, são muito baseadas no emocional, no medo que a população tem do consumo nesses materiais e não necessariamente em informação técnica sobre os materiais que são utilizados para fabricar os copinhos. Então, são informações que costumam utilizar dados vagos, né? Como por exemplo, os copinhos plásticos liberam substâncias tóxicas, mas não necessariamente falam quais são essas substâncias, quais são os limites, qual a quantidade liberada. Ou então, os especialistas afirmam, mas quais especialistas? Especialistas em quê? Normalmente não são necessariamente especialistas em materiais ou nas substâncias em que estão sendo avaliadas. Então, são muitas informações que trabalham mais o emocional do que fatos propriamente ditos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que acontece com essas informações é que elas raramente trazem dados sobre os materiais. Normalmente falam muito sobre os riscos de consumo de bebidas nos copinhos e nos produtos plásticos, mas raramente falam sobre os materiais. A maioria dessas informações trata de realmente informações baseadas na emoção, no medo, na preocupação do que realmente em fatos técnicos com esses materiais. E finalmente, costumamos repetir de tempos em tempos, mesmo depois de serem
expostas as informações verdadeiras, de retratação muitas vezes pelo criador original daquele conteúdo, como aconteceu há alguns anos atrás, com um médico que fez um vídeo falando que tomar cafezinho em copos plásticos era como tomar uma sopa de câncer, e depois, através do trabalho de algumas instituições, como a Abiplast, como algumas instituições de ensino, ele realmente adquiriu a informação correta e gravou uma retratação. Infelizmente, a retratação acabou não ganhando tanta repercussão quanto o vídeo original, né? Então, essas informações acabam voltando de tempos em tempos, trazendo ainda uma informação que não é 100% adequada, não é 100% informativa propriamente dita, tá? Então, o que a gente precisa ver, né? A gente precisa, primeiro, quando a gente fala de segurança dos copinhos plásticos, a gente precisa conhecer os materiais que são utilizados na fabricação desses copinhos. E hoje a gente tem dois materiais que são os mais importantes quando a gente fala de copos plásticos descartáveis, aquele que a gente usa em festas e que são de uso único, ou seja, você vai usar e vai descartar. O primeiro deles é o poliestireno de alto impacto, que tem a sigla PSAI. Normalmente quando você olhar na embalagem ou no fundinho do copo está escrito lá PSAI, tá? E esse é um material bastante tradicional, sempre foi utilizado, foi um dos primeiros materiais utilizados nessa aplicação, é atóxico sim, tá? E tem muito baixo custo, é muito interessante para essa aplicação exatamente porque ele tem baixo custo. A contrapartida desse material é que ele tem baixa resistência mecânica, pedi que se você aperta a boquinha dele, normalmente ele racha, rasga com facilidade. Ele tem baixa resistência térmica, então para bebidas quentes, embora ele não tenha problema de toxicidade, dependendo da temperatura, ele pode ficar um pouquinho mais molinho e ter aí uma dificuldade de carga mecânica, ele pode ficar mais flexível e gerar um problema aí de derramamento dessa bebida. Mas esse é o problema que ele tem com temperatura, tá? De mudar a propriedade mecânica e acabar gerando um derramamento da substância. E ele tem baixa resistência química. Algumas vezes esses copinhos são utilizados não só para bebidas, mas também para artesanatos. Então você acaba utilizando para diluir tinta, para fazer uma pintura, utilizado na escola também para diluir tintas ou outras substâncias, e algumas dessas substâncias atacam quimicamente o poliestireno de alto impacto, levando à destruição do copinho, o que muitas vezes é um problema e ele acaba deixando de ser funcional exatamente por isso, tá? Por esse motivo, mais recentemente foi desenvolvido os copinhos de polipropileno, que tem a sigla PP, que muitas vezes são tidos aí como os materiais melhores, muito melhores, não use de poliestireno, use de polipropileno. Depende da situação, tá? O polipropileno ele também é atóxico, ele pode gerar transparência, então tem um apelo de design muito interessante. Ele tem uma ótima tenacidade, ele é mais resistente mecanicamente, mais flexível, então ele é difícil de quebrar, mesmo você apertando o copinho, então ele é bem interessante por causa disso. Tem uma boa resistência química comparada com o do poliestireno, tá? Então até para essas atividades que não necessariamente envolvem bebidas, ele é muito adequado também. Porém, ele tem um custo bem maior. Agora, o importante é que ambos são recicláveis, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, é uma outra versatilidade muito interessante. Ambos podem ser pigmentados de várias cores diferentes, então tem um apelo de estética, um apelo de design muito interessante também. Enfim, são materiais muito interessantes, muito bons, cada um para um determinado nicho, para uma determinada aplicação, uma determinada necessidade do usuário final, tá? Muito bem. Normalmente, esses mitos estão muito relacionados com o poliestireno de alto impacto, embora algumas vezes o polipropileno tenha sido citado também. E agora eu quero fazer com você uma análise dos principais mitos. São 4 mitos principais que são propagados na internet a respeito dos perigos de consumo de bebidas nesses copinhos. O primeiro deles é, liberam dioxinas. Então já o nome já assusta, né? Se você tomar bebida nesse copinho, principalmente se forem bebidas quentes, você vai ingerir dioxinas. Essas dioxinas são substâncias orgânicas poluentes e tóxicas. São normalmente chamadas de poluentes persistentes, tá? Porque eles acumulam na natureza e são difíceis de eliminar. Agora, isso não significa que essas substâncias estejam presentes nos copinhos. Muito pelo contrário. As dioxinas são formadas especificamente e praticamente só são formadas quando a gente tem um processo de combustão de materiais orgânicos, ou seja, quando o material pega fogo, tá? Então, óbvio, se você
tocar fogo num copinho plástico, ele vai gerar dioxinas. Assim como se você queimar papel, vai gerar dioxinas, se você queimar madeira, também vai queimar dioxinas, e muitos outros produtos orgânicos também geram as dioxinas, que são sim um problema. Mas venhamos e convenhamos, no uso normal você não vai queimar um copinho plástico, e por isso o uso desses copinhos é seguro do ponto de vista das dioxinas, quando você respeita as formas de uso. E muitos fabricantes, inclusive, trazem nas suas embalagens que evite o uso dos copinhos em fornos convencionais, porque aí você corre o risco de ter a combustão desses copinhos, gerar alguma substância tóxica, como as dioxinas, e contaminar o alimento que tiver ali dentro. Mas em uso normal, isso não vai acontecer, tá? Então, as dioxinas não estão presentes e nem são adicionadas nos materiais plásticos, são geradas apenas se houver combustão dos materiais, tá certo? Então, primeiro mito, e aqui trazendo os fatos para você. Segundo mito, contém estireno, que é uma substância malzona e tóxica. O estireno é esse composto que você está vendo aqui. E de fato, principalmente os copinhos feitos de poliestireno utilizam o estireno como matéria-prima do material plástico que gera os copinhos, tá? Então, ele é a matéria-prima do poliestireno. Porém, ele é um produto classificado como pouco tóxico pela EPA americana, é a Agência de Proteção ao Meio Ambiente dos Estados Unidos. Ele é um produto classificado como pouco tóxico. Ele tem sim a sua toxicidade, pode afetar o sistema nervoso central, pode causar cânceres. Isso aqui ainda está a ser confirmado, tá? Ainda não tem uma informação precisa se ele causa realmente câncer ou não. Ele está numa lista ali de possíveis candidatos, mas a toxicidade dele, esses problemas aqui, ocorrem quando a exposição está em níveis mais de 1000 vezes acima do normal. Mais de 1000 vezes o que a gente vai ter contato com estireno na natureza, ou até mesmo do que pode ser extraído de materiais plásticos no uso normal. Tá? Então, são realmente situações onde a gente vai ter uma exposição muito grande ao estireno. O que não acontece nos copinhos, porque o estireno, se por acaso sobrar alguma coisa de estireno durante a fabricação do poliestireno, ele é removido do polímero durante a fabricação, tá? E a indústria não faz isso porque é boazinha, não faz isso porque ela está preocupada. Claro, é uma responsabilidade muito grande, e se ela não fizer isso daí e contaminar alguém, a responsabilidade é muito grande, então a empresa faz isso para se proteger. Mas faz também por quê? Porque se você não retirar o estireno residual que eventualmente exista no poliestireno, ele vai prejudicar as propriedades mecânicas do polímero. O material plástico gerado com esse resíduo não vai ter qualidade, então a indústria remove esse material, até por uma questão de economia, para poder reutilizar no processo, mas para garantir a qualidade do produto. Depois, retira também porque o estireno, caso ele permaneça no material, ele gera odor e gosto detectáveis. O ser humano consegue detectar a presença de estireno num copinho plástico, por exemplo, se ele estiver em níveis menores do que 5 ppm, partes por milhão. Muito pouco. Lembra, o estireno ele é tóxico 1000 vezes acima do normal. Ele vai começar a ser tóxico mais de 1000 vezes acima desse valor. Mas se a gente tiver 5 ppm presentes, a gente já começa a sentir aquele cheiro que começa a irritar as mucosas, começa a irritar o olho, um gosto muito diferente na comida. Então, como o poliestireno normalmente é utilizado em embalagens que vão ter contato com alimentos, como os copinhos plásticos, a gente retira o estireno do material para não deixar gosto nem cheiro, tá? Então esse é um outro motivo. Agora, o processo para retirar esse estireno do material é extremamente complexo. A gente precisa aquecer o material até 230 graus, deixar ele totalmente derretido, depois solubilizar em substâncias químicas que vão extrair esse estireno, filtrar para remover tudo a vácuo e ainda centrifugar para deixar o material mais puro possível. Ou seja, é um processo feito industrialmente muito complexo e que garante a pureza do material. Você acha realmente que colocar um cafezinho quente no copinho vai ser capaz de extrair alguma quantidade significativa desse estireno? Não, tá? Isso não acontece exatamente porque é difícil de remover a substância do material e já é realizada essa remoção
no processo de fabricação do material, tá? Bom, esse segundo mito, trazendo os fatos reais aqui para você. Terceiro mito, liberam outras substâncias perigosas. Então, um polímero, normalmente, ele é aditivado com estabilizantes, com aditivos para garantir performance no uso final. E esses aditivos, supostamente, trariam, então, substâncias perigosas para as substâncias ou para os líquidos que forem acondicionados nos copinhos. Bom, os aditivos e pigmentos selecionados para aplicações alimentícias passam por critérios rigorosíssimos para poder ser utilizados nessas aplicações. Então eles precisam ter aprovação do FDA americano ou da Agência de Regulação Europeia e aqui no Brasil da Anvisa. Então fique tranquilo, fique tranquila, porque todas essas substâncias passam por um criterioso processo de seleção para poder ser utilizadas em aplicações alimentícias, tá? Sempre considere marcas de fabricantes de renome, porque, obviamente, esses fabricantes de renome vão se preocupar em usar esses critérios na seleção dos aditivos, na seleção dos materiais que têm aprovação para contato com alimentos. Tá? Existe copinho plástico no mercado descartável de fabricantes que não estão preocupados com isso? Claro que existem. Existem aqueles copinhos de marcas que realmente não estão preocupadas com a segurança e com a qualidade e que podem trazer algum risco. Mas se você buscar por fabricantes de renome já conceituados, você está livre desse problema. E na dúvida, busque pelo selo do Inmetro, que todos os fabricantes de renome vão conter nas suas embalagens. Os selos do Inmetro são esses daqui, existem vários modelos dependendo do produto, tá? Normalmente dos copinhos plásticos são esses amarelinhos aqui e você encontra o selo do Inmetro, então, nas embalagens desse copinho. E se ele tiver o selo, significa que ele atende todas as normas de segurança para contato com alimentos, desde que você respeite, obviamente, as condições de uso, como, por exemplo, a gente mencionou, de não colocar num forno de gás esse copinho, tá? E, finalmente, o último critério, né, o último mito que trazem normalmente essas informações é que esses copinhos são ruins para o meio ambiente. Bom, na verdade, os copinhos são recicláveis, tanto de poliestireno quanto de polipropileno. Depois do uso, ainda que seja um uso único, você pode jogá-los na coleta seletiva e eles vão ser reciclados e virar outros artigos plásticos, tá? Então, com isso, você já diminui muito o impacto ambiental desse tipo de produto. A sua parte tem que ser feita. Ele precisa ser descartado no lixo para coleta seletiva para poder ser reciclado. Caso contrário, obviamente, ele vai parar no meio ambiente. Mas a responsabilidade, nesse caso, é sua. Tá? O impacto ambiental total desses copinhos depende do perfil de uso. Então, muitas vezes se prega o uso de copinhos de cerâmica ou de vidro em lugar dos copos plásticos porque eles têm menor impacto ambiental. Mas esse impacto vai depender do seu perfil de uso. Se você toma muito café, consome muitos copinhos, pode ser que realmente utilizar um copinho de cerâmica ou de vidro possa ser mais interessante. Mas tenha em mente que sempre que você utiliza um copinho de cerâmica ou uma xicrinha de cerâmica ou um copinho de vidro, você precisa lavar esse copinho, o que desperdiça água e utiliza substâncias que precisam ser utilizadas para limpar e que vão parar no meio ambiente também. Então, essa balança, ela começa a pesar dependendo do seu consumo. Se você costuma tomar um cafezinho por dia, pouco consumo de copos plásticos, os plásticos ainda podem ser a melhor alternativa do ponto de vista ambiental, tá? Então, é muito importante pensar isso daí. E, na dúvida também, aplique os 3 R's da sustentabilidade. Reduza o consumo. Se você vai numa festa, utilize aquele mesmo copinho sempre. Os fabricantes dizem ele é um copinho de uso único, mas isso não significa que você precisa tomar o refrigerante e jogar no lixo. Você pode utilizá-lo a noite inteira, enquanto ele não estiver sujo, obviamente, não estiver quebrado, você pode utilizar, né? O que você não pode é guardar, lavar e guardar ele novamente, porque os resíduos dificilmente vão ser removidos dele. Mas, se você utilizar sempre o mesmo copinho naquele período de utilização, você já está contribuindo bastante para o meio ambiente. Então, reduza o consumo, só quando for realmente necessário. Reutilize esses copinhos. Então é isso que a gente está falando, né? Sempre que você tiver numa festa, ao invés de tomar uma bebida e jogar fora, aquela noite reutilize o copinho, faça com que a vida útil dele seja estendida. Recicle, descarte os copinhos em coleta seletiva, para que eles possam ser reciclados. E tem 2 R's adicionais que são muito importantes.
o de responsabilidade, ou seja, a responsabilidade é sua de descartar esse copinho no lugar certo para ele ser reciclável. Não transfira a responsabilidade para o material, não transfira a responsabilidade para o fabricante do copinho, a responsabilidade de utilizar na quantidade certa e descartar de forma correta é de quem utiliza. E, finalmente, repasse essa informação para a maior quantidade possível de pessoas, para que todo mundo conheça esses detalhes a respeito dos materiais e passe a utilizar os copinhos de forma mais segura e mais consciente. E aí, o que você achou desse conteúdo? Me conta aqui nos comentários, me manda uma mensagem dizendo como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, que problemas ele ajudou a resolver, que informações adicionais ele te trouxe a respeito do uso consciente de copinhos plásticos descartáveis, e me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu criar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Conheça os meus cursos online que estão aí na tela, e se você quiser mais recursos de aprendizado sobre plásticos, faz como esse pessoal aqui do lado e seja membro aqui do canal para ter acesso a vídeos exclusivos, lives periódicas e desconto nos meus cursos online. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!